Daqui a pouquinho vamos voltar. Terminou a primeira parte aí. Geralmente é 1 horinha que acontece, né? Tá aqui o professor Alexandre. Aguardando o Alexandre. Vamos ver. Oi, Alexandre. Voltamos. Cara, tu vê, tava tão bom que eu perdi te avisar, olha, vai sair fora do Eu vou ar. dizer que Cara, eu tô viajando eu vou aqui. dizer que eu nem controlei o tempo, cara. Eu não tinha nem ideia. Nem eu. Nem ideia. Você estava fazendo a pergunta. Parece um amigo meu. Ah, Parece um amigo meu, disse que quando ele começou a fazer atividade física, correr, né? Vou começar a correr agora. Aí ele saiu e foi correr, né? Correu, daqui a pouquinho, suando, vou ver quanto. Deve ter corrido uma meia hora, 10 minutos. É que o tempo passa. Mas assim, ó, o PP entrou também, a pergunta até. Nós vamos continuar, pessoal, conforme a gente combinou. Nós temos a professora Anne Elise, da Ubra Gravataí, também com a gente, nossa amiga querida, a Anne, amada, a Anne está junto, querida, mas... A Anne é o meu Pode falar. primeiro resumo que eu tive publicado, foi numa disciplina da Anne lá na Ubra. A professora Anne Elise... numa sala de aula. E tu sabes que a professora Annelise é marcante, é carismática, é querida. Tu sabe que eu tinha, a minha turma era do lado dela, né? E ela tinha aula de biomecânica, então aquele silêncio sepulcral, assim, na turma dela, né? Incrível, que silêncio, a gurizada... Eu pensei, o que essa mulher tá dando para esses caras? A gurizada tava assim, ó, com os olhão para frente, e fazia gestos, levantava braço, e fazia assim... Não. E fazia assado, né? É muito. Aí eu chegava e dizia assim, gurizada, vamos olhar para lá e vamos começar a imitar, né? Porque deve ser uma coisa fora de série, porque os caras não respiravam, olhavam para frente, ficcionado. Assim, cara, isso eu acho bárbaro, Alexandre. Os alunos, assim, cara, prestando atenção, valorizando aquele espaço. Claro, a professora nem se fala, né, cara? O mais legal é tu ver uma prova de cinésio, né? Porque daí o pessoal começa a fazer assim, no meio da prova. Daí larga a caneta, daqui a pouco faz assim, levanta, daqui a pouco faz assim, olha, né? E aí depois começa a marcar. É muito engraçado isso. Mas tá certo, velho. Mas vamos à pergunta do Pedro. Chegaste a... Não sabe qual é a pergunta dele? Não caiu, né? Ele perguntou assim, cara, nós temos em algumas universidades muitos professores que não têm o hábito ou não são pesquisadores. Como tu tinha abordado anteriormente, são mais extensionistas, enfim. Como que a gente podia, aqueles que não têm esse hábito, mas têm a vontade de, né, dar aquele empurrãozinho, assim, sabe? Enfim, porque muitas vezes, Alexandre, não é má vontade. A gente gosta tanto daquilo que a gente faz. É extensionista, curte extensão, né? Enfim, se é de ensino, adora dar aula, vai lá e faz aulas maravilhosas. Mas, cara, muitas vezes o cara tem aquela aí... Não acho que falta aquele empurrãozinho assim, cara. Eu acho que passa um pouquinho por sorte, tá? E eu vou dizer por que sorte. Aquele empurrãozinho normalmente vai vir de um colega teu, de um professor que tem um pouco mais de experiência na pesquisa. Afinal de contas, tu quer um empurrãozinho, tu tem que pegar alguém que tem um pouco mais de experiência que tu, né? E aí tu precisa ter um pouco de sorte desses professores, pesquisadores, né? Não se tornarem, não são arrogantes e não desdenhar o conhecimento do teu colega que é extensionista, por exemplo, né? E aí eu acho que precisa ter essa harmonia, eu acho que essa palavra que encaixa bem, né? Uma harmonia entre as duas pessoas para que pudesse inserir, vou usar o caso do PP, né, do extensionista, em algumas pesquisas, algum TCC, coloca para orientar, coloca na banca, né? E aí tu vai envolvendo e vai aumentando se aquela pessoa quer continuar ou não. Cara, um processo muito parecido com uma iniciação científica. Tu vai vendo se a pessoa toma gosto, né? E vai. Então, o Lucas falando que o Moraes era um grande exemplo ali, ó. E é verdade. É verdade. Tá? Eu lembro do Moraes, que tem a experiência dele, a prática é uma coisa
absurda, né, inalcançável para a maioria de nós aqui, e ele queria fazer parte, né, de estudar para ser banca de um TCC, daí eles vinham perguntar, mas tu não acha que isso aqui está muito forte, isso aqui está muito assim e tal? Ele queria fazer essa parte, né? E conseguiu grande parte aí da história, né? E também a própria escola dele, a URGS, né, tem essa tradição, né? Enfim, é uma coisa intrínseca nele, né? Enfim, ele curte, ele adora, ele ia assistir, que não era o horário dele, ele ia lá só para assistir os trabalhos, principalmente os trabalhos que chamavam muita atenção nele na área que ele gostava. Mas Alexandre, voltando à questão seria interessante, né, Alexandre, que tivesse casamentos dentro da academia, no sentido de assim, o Jorge, o Alexandre, vem cá, eu estou fazendo isso no basquete, isso no handebol, isso, cara, me dá pilha, eu dou pilha, juntamos, eu vou aprender contigo, tu vai aprender a minha parte também, porque, como tu falaste, assim, olha, Jorge, extensão, eu não sei nem por onde começar. Enfim, eu tenho uma base normal, como qualquer professor, enfim, mas eu não tenho como eu tenho na pesquisa. Enfim, será que não é esse o caminho? Com certeza, uma conversa, né, e um diálogo humilde, né, em termos de unir a extensão e a pesquisa, seria uma ideia perfeita. A ideia, na verdade, até ela já existe, o difícil é executar. Né, o difícil é executar. Então, as pessoas terem a consciência, né, de eu vou utilizar o teu meio de extensão como, entre aspas, uma amostra e por outro lado, né, eu vou te explicando dentro da tua possibilidade e também da tua necessidade, da tua curiosidade, né, como é que funciona a pesquisa. E aí tu vai aumentando assim o nível. Claro que tem um detalhe, tá, Jorge? Nós estamos falando em pesquisa já pensando naquela pesquisa formal, né? Aquela pesquisa que tem a questão de pesquisa, divide em grupo, faz uma intervenção, etc., né, e vai produzir um artigo. Nesse caminho, tu também tem que ter uma base mínima de conhecimento, né, de metodologia da pesquisa, né, se tu vai ou não aplicar um método estatístico, aí o pessoal foge, né? Falou essa palavra, um númerozinho ali da é o diabo na frente. Vai caindo, né? Porque falou em estatístico, o pessoal... É incrível, né, essa versão. Tu sabe, Alexandre, eu estou aqui vendo aqui, além da ajuda da URGS, a professora Nica. A Nica foi minha colega na faculdade, e é contemporânea do Pedro Paulo também, e ela tem a Nica Padel ali, da área da Padel, foi presidente da Confederação Brasileira de Padel, e o meu sonho, Alexandre, é fazer um trabalho legal dentro do Padel, de pesquisa, na área de treinamento, na área da formação, que tem muita coisa bacana, tem muitos praticantes, né? Então, eu sempre digo para os professores que eu tenho aula, assim, olha, cara, nós temos que pesquisar isso aí, nós temos que evoluir, ver essas coisas, né? Para ver para onde nós estamos indo, né? E isso é muito legal. Mas Alexandre, para quem está chegando agora, estamos falando com o professor Alexandre Lenin sobre ciência, educação física, casamento, palavra meio forte, casamento, né? Enfim, né? E falando nisso, até o Lucas está me lembrando, isso é bacana, o próprio, eu achei legal que o Lucas está dizendo assim, olha, deixa eu ver aqui, temos no beach tênis, já professor, tem trabalho, se não me engano, no beach tênis, né? Mas ele é orientado pelo Ferrari. Eu não lembro exatamente qual é o aluno. Pro Ferrari, pro Rodrigo Ferrari. Só que eu não lembro qual é o aluno dele que fez a parte. Eu acho que não é o Lucas, não sei. Eu acho que não. O Lucas pode até confirmar. Não, é o outro, eu sei que o Lucas passa para nós o nome do colega que fez, né? Enfim, o doutorado. Isso, mas Alexandre, tu estava apontando, né, algumas coisas bem interessantes. O Leandro, ele está dizendo assim, o Leandro. O Leandro. E Leandro Carpes, isso aí, o Leandro Carpes. O Leandro. Que legal. Mas eu estava pensando aqui, quando nós saímos do ar, tu falou assim, quantos alunos teus lá da faculdade foram parar no mestrado e doutorado?
Quantos? Bastante, né? Foi, cara. Bastante, né? O primeiro, Rafa. Né? Bastante. Olha, O Rafael, querido. É sensacional. Tá, mas vou dizer assim, ó, cara. Sei lá, eu vou chutar que já passaram lá por mim por volta de 15, 20 alunos e que seguiram até o mestrado mesmo, o Rafa, a Ana Marenco, deve ter mais algum perdido aí que eu não lembro. Mas o que é interessante, por isso que eu estou tocando nesse assunto, que muitos deles saíram daquele TCC lá da faculdade, lá, motivados, cara, super afim, né, de continuar a questão da pesquisa, né, da continuidade. Se não me engano, o Rafa está terminando o doutorado, ou é doutor agora? Rafa, não, ele está fazendo doutorado, ele está no Hospital de Clínicas agora, ele não tá mais comigo, tá numa outra etapa lá, e está super bem, mas acho que ele defende ano que vem, acredito. Então, né? Isso é uma coisa interessante, né? Devia ter também na universidade, né? Esse tipo de levantamento, né? Porque eu acho que a Sojipa botou muita gente, hein? Olha que não é defender a universidade, a faculdade, não é isso, porque eu trabalho também na UBRA, tem alunos da UBRA que estão fazendo lá contigo também, se não me engano. Mas sabe qual é qual é o problema, Jorge? Tu falou, e eu concordo, tá? Veio bastante, assim, muitos alunos lá para o Cardiologia comigo e bastante para o Hospital de Clínicas com o Ferrari, tá? Então, assim, se a gente pensar, cara, ainda tinha o Jean, que acabou saindo, o Delevate, que acabou saindo, né? Sim. O Joselito, que ainda vai formar um grupo de pesquisa e certamente vai levar e vai formar pessoas também, mas vejo que muitos desses alunos da Sojipa acabaram ou comigo ou com o Ferrari. E aí que está o problema. Está muito mais pessoal do que institucional. Então, eu saí de lá, parou o fluxo total da Sojipa para o Instituto de Cardiologia. Se o Ferrari sair de lá, por exemplo, vai parar esse fluxo também. Acabou. Tem um programa institucional de fomento, de incentivo às pessoas. Está focado na pessoa e não nas... Sim. Isso é um grande erro, né? Isso é um erro crasso, assim, mas da instituição em si. A instituição modesta, tu não tem dinheiro, às vezes, nem para girar, que dirá investimento de pesquisa, entendeu? Então... Tá a mesma coisa, Alexandre, já que tocaste nesse assunto, como é que a gente pode fazer para que se torne institucional, cara? A URGS é institucional. Sim, mas a URGS, ela recebe verba, inclusive indicadores. Verba, sim, claro. Indicadores sobre isso, tá? Instituição privada, se ela não publicar nada, não acontece nada. Tipo, não tem incentivo nenhum, não é cobrado em relação a isso. Tá? Então, por isso que fica muito mais pessoal do que institucional. A não ser que tu pegasse uma gestão, né, de um diretor acadêmico ou de um coordenador que visse com bons olhos isso aí, e a palavra certa para resolver é colaboração. Porra, faz uma colaboração com instituições e não com o Alexandre, nem com o Rodrigo Ferrari, nem com o Jean, nem com o Delevate. Tinha que sentar o coordenador ou o diretor acadêmico que seja com o Instituto de Cardiologia lá, o diretor científico, vamos fazer uma colaboração, o que a gente pode trabalhar aí nessa contrapartida, eu cedo aluno, tu me cede atleta, ou vice-versa, e aí tu consegue colaborar, cooperar e tu resolve isso de uma instituição modesta. Então dá. O problema é cair sobre uma gestão. No momento que tu não é cobrado, né, a instituição em si não é cobrada em relação a isso, não tem por que fazer, né? Sim. A Jo está perguntando aqui, desculpa Alexandre, deixa eu organizar aqui. E me corrija se eu estiver errado. Ela diz assim, mas a maioria das particulares não paga horas de pesquisa? Olha, João, não são tão amigos assim, sabe? Deveria. Talvez tenha uma ou outra no Brasil, né? Talvez uma ou outra no Brasil,
mas porque é custo e faculdade particular, quando tudo que vai custar, enfim... Uma boa pergunta, mas é uma boa pergunta. Ela tem, eu acho que é por aí que começa, né? Eu já digo que não deveria. No entanto, não deveria, quer dizer, deveria pagar, mas não paga, né? No entanto, não sei se tu lembra, Jorge, quando nós trabalhávamos na Sojipa, nós tivemos uma visita, né, do MEC, e eles perguntavam sobre pesquisa, né? E aí, naturalmente, olhava lá para os menudos, né? E os menudos... Explica para eles o que é os menudos. Tem gente que não sabe. A Jo, por exemplo, que é uma doutora aí da URSS, ela não sabe o que é os menudos. Não, lá na Sojipa eram duas, vou usar a palavra facções, né? Duas facções. Eram os menudos, na verdade, era eu, Joselito, Rodrigo Ferrari, o Jean e o Delevati. E tinha o grupo da Roupa Nova, os Beatles. Né? Não, dos Beatles. Né? Beatles. Era a velha guarda. Então, de uma brincadeira muito, muito harmoniosa, né? Eram os legal, Beatles é verdade. Com os menudos. Então, naquela visita do MEC, eles perguntaram, e eu lembro perfeitamente, se tinha pesquisa na Sojipa. Aí nós explicamos, não, tem, claro que tem, olha aqui, projeto de pesquisa aqui, fazendo lá, fazendo aqui e tal, né? E eles perguntaram assim, mas vocês recebem horas para isso? Aí quebrou as pernas. Um olhou para o outro olhou para um e assim, não. Então vocês não têm pesquisa aqui. Então o que ela quis dizer? Que se não era institucionalizado, estava nas costas do Alexandre, do Rodrigo, do Joselito, do Jean e etc. Certo. E a gente não tinha nenhum incentivo institucional para isso. Tá? Então, respondendo diretamente a Jo, né, que tu falou? A Jo particular, talvez a PUC, né, que tem um fôlego maior financeiro, né, que tem a escola da saúde, etc., talvez pague. Agora, as outras, é difícil, tá? É difícil. Triste isso, né, Alexandre? Triste, né? Depois as pessoas não entendem por quê, né? Ela colocou, gente, acho isso absurdo. Para ter a pesquisa, a gente trabalha de graça. Sim. Essa é a realidade nossa hoje da pesquisa nas instituições particulares. Não é nem trabalhar de graça. Eu pago do meu dinheiro para fazer pesquisa, inclusive. Se eu fosse contabilizar, vou até falar público aqui, dos últimos, sei lá, 5 anos, e pena que o Rafa não está aí, cara, eu já investi nesses alunos por volta de uns 20 mil, tranquilamente. Pago do meu dinheiro lá, passagem para o Rafa ir para São Paulo, para o laboratório tal, eu paguei. Curso para fazer meta-análise de não sei o que eu digo que eu consigo desconto, na verdade eu pago no meu bolso. Insumo para fazer a pesquisa de não sei... Fita de lactato, então, para o Rafa terminar tudo do meu dinheiro. Vai, porque, sei lá, porque eu acho que a gente é idiota. A gente trabalha com gosto. Tu vê que é uma coisa bem bacana. A Jo diz assim, bem isso, prof. A gente tira do bolso mesmo. Eu tenho uma grande admiração pela Jo, porque ela também é daquelas que adora pesquisa, vai... Ela, meu Deus do céu, eu acho que você sentando numa mesa conversando, vai-se embora, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Isso, a testemunha do Alexandre, que legal, isso é muito legal. Ele foi meu aluno de mestrado e agora entrou no doutorado, fez a seleção agora, olha. Tá? E, cara, é dinheiro do bolso, a gente vai embora. Que legal isso aí. Que coisa bacana, né? A gente está conversando aqui numa boa e as pessoas se manifestando. Cássio, isso é muito legal. Eu tenho umas 10 caixas de fita de lactato aqui na minha geladeira, tá? É impressionante, cara, impressionante. Mas, Alexandre, eu vou novamente. Não estava no nosso script, né, nossa conversa, né, mas eu queria, tu sabes que eu digo para os meus alunos, e tu sabes bem também, sabe bem, a Jo, que é a professora, sabe bem disso, os bastidores
muitas vezes são mais interessantes que a própria aula, né, cara? Então, quando eu digo bastidores, eu digo assim, cara, me conta cases que tu, nessa tua trajetória como pesquisador, profissional, enfim, coisas que tu diz assim, bah, Jorge, isso aqui foi o maior dentro da minha vida na pesquisa. Bah, Jorge, isso aqui jamais voltaria. Bah, se eu pudesse voltar no tempo lá, cara, e ver se para a direita e para a esquerda, ou para ir para o meio, lá para cima ou para baixo, não sei. Cases assim que muitas vezes o aluno, eu sempre digo assim, muitas vezes os alunos não conhece a gente muitas vezes dentro de sala de aula, né? Entrou ali, fecha a porta, vamos lá, gente, mas fora da sala existe toda uma preparação de uma aula, toda uma preparação, enfim, quem pesquisa, porra, cara, tem tudo, né? Bom, vamos, gente, chega pro teu aluno lá, né, que está fazendo mestrado, cara, vamos por esse lado aqui, o que tu acha? E de repente lá adiante, assim, bah, cara, eu acho que não deu como queria, né, cara? Eu, às vezes, eu acho que enfim. Isso aí dá direto. Gostaria de saber de cases. Isso aí acontece direto, cara. Eu digo assim, ó, que fazer pesquisa é gerenciar problemas, tá? Pesquisa, e isso é uma lei que eu acho que ninguém inventou, assim, acho que até é minha, vou tomar como autor. Pesquisa... Vamos patentear. Olha só, presta atenção. Pesquisa que dá certo do início ao fim, alguma coisa tem de errado. Não existe pesquisa que dê certo do início ao fim, que tu projeta, tu escreve o projeto, tu faz o cronograma, tu olha o orçamento e tu faz aquilo executar. Mas todo dia tem um problema. Quem trabalha com seres humanos, é a pessoa que não quer vir para fazer o treinamento, pegou um resfriado, vai ficar 10 dias fora do treinamento. Acabou. 10 dias já dá de treinamento e tal, tu não consegue seguir, né? Então, fazer pesquisa, na verdade, é gerenciar problemas em cima disso aí, tá? E particularmente, né, os meus maiores casos de insucesso, tá? Eu acho que foi pensar grande demais e dar com os burros na água. Porque a pesquisa, a pesquisa do Rafael, de mestrado, nossa, cara, nós projetamos assim, analisar todas as vias energéticas de um coração com infarto. Então, eu já queria estudar as 3, 4 vias, né? Energia, projetamos, fizemos tudo isso aí, estudamos quais são os anticorpos que a gente ia comprar e tal. Tava lá em 30 mil e poucos, né? Daí eu olhei pro Rafa e disse, não, vamos fazer, já vou vender o carro para fazer isso aqui, sei lá, mas, cara, a ideia tá muito legal, vamos fazer isso aqui e tal. Cara, conclusão, ele defendeu com uma outra ideia, porque não deu para fazer, não deu, simplesmente não deu, não dava para comprar as coisas, né? E tivemos que abortar a ideia no meio do caminho, né? Então, esse aí é um exemplo clássico, né? E, claro, o Rafa, ele me pegou, talvez, assim, no início de carreira, né? Eu era muito sonhador. Hoje eu já sou pé no chão. Hoje eu já... mestrado, né? Efeito agudo, meu. Não vem nada querer fazer treinamento no mestrado que não dá certo. Doutorado a gente pode fazer a longo prazo. Hoje eu dimensiono muito melhor o projeto e eu erro menos. Né? Mas no início... Aproveitando... No início só dava fora. Alexandre, eu quero que tu continue nos cases, tá? Mas aproveitando essa deixa tua, qual a dica que tu dá para quem está começando nisso? Né? Olha, cara, tu acabou de falar, olha, eu sonhei alto e caí de seco, né, cara? Então, qual é a dica? Assim, tipo assim, bem simplesinho, ó, beabá, pá. Se quiser outra hora eu converso, como disse assim, Seja né? sempre pessimista. Cara, sempre acha que vai dar errado. Nunca seja otimista na hora de projetar uma pesquisa. Se tu for otimista, assim, mas isso aqui eu não tenho a visão do todo. Mas será que vai dar o cronograma? Quando tu falou, será que vai dar? Se tu tá empolgado assim, não, a gente dá um jeito. Vai dar merda.
Então, assim, ó, seja sempre pessimista na hora do projeto, né? Que aí a coisa vai dar um pouco mais certo. Bota sempre prazos maiores, né? E tal. Então, aquela gordurinha, né? Aquela gordurinha. Essa gordurinha vale, né? Essa gordurinha vale, né? É certo que tu vai usar a gordurinha. É certo. Uma analogia bem idiota, assim. Tu nunca projeta construir uma casa com valor X e vai gastar X. Tu vai gastar é verdade. X na 10ª potência, sei lá. Ah, então a ideia é a mesma. Ué, agora eu tinha dado um break aí. A minha bateria também tem. Uma coisa, e o case, outros cases, vamos lá, vamos ver. Outro que eu fiz merda? Me diz uma coisa, assim, o que deu, assim, tu falaste o primeiro que, eu sonhei ir pro céu e no fim o tomo foi grande. Tá, e aquele que, assim, que no final lá, quando terminou, tu olhou pra trás, porra, valeu a pena, foi... tem. De todos que eu fiz, foi o show, assim, que trouxe uma gratificação muito grande, não só, claro, a gratificação que termina uma dissertação, etc., é muito grande, mas eu estou dizendo assim, dentro do planejado, dentro tudo da expectativa, na verdade, chegou a dizer assim, isso aí, cara, foi sensacional. Eu tenho vários daí, eu tenho vários. Meus últimos alunos, assim, de defesa, cara, foi tudo satisfação pura, assim, com pouco tempo de atraso, pouco erro de orçamento, né? O caso da Ana Marenco. Da Ana Marenco, a gente está na roça, né? Está saindo tudo errado do mestrado da Ana Marenco aí, e nós estamos lutando, tá? Vai dar certo, ela vai fazer uma puta numa defesa. O próprio Marcondes, né, foi uma pesquisa que ele fez. Ele pegou a amostra daquele projeto do Ministério do Esporte junto com o Exército, não sei se é Proesp ou alguma coisa assim, né? E aí foi ajustando e fez uma defesa fantástica. Cara, eu tive o Rafael Cunha, o cara de Goiás, e fez o mestrado aqui, o doutorado aqui, e ele trabalhou com hidroginástica, idosos e hipertensos, com um mapa só. Ele coletou 27 mulheres e, cara, uma satisfação na hora da publicação. Publicamos muito bem com uma parceria da Linda Pescatello, que é uma pesquisadora que faz as diretrizes do American College. E eu consegui conversar com ela, eu mandei para Profesp. E aí eu mandei o artigo para ela e ela se interessou, cara, e falou assim, não, que legal e tal. E eu tenho uma publicação com ela e fora dessa publicação, quando a gente estava corrigindo o trabalho, eu e ela, eu aprendi muito da maneira que ela pensa. Bom, a mulher que faz a diretriz do American College, né? Da maneira que ela pensa, da maneira que ela apresenta os dados. Isso aí foi um caso de sucesso para mim, porque foi um bate-bola entre eu e ela, né? Entre mim e ela, na verdade. Os bastidores, né? Que as pessoas muitas vezes não sabem, né? Os bastidores, né? Eu tive um outro... Não, pode falar. Um outro caso que eu nunca mais repeti, né? Porque quando a gente tem um artigo, um produto final, a gente mais ou menos tem ideia do potencial de publicação daquele artigo. Tá? Então a gente olha assim, esse artigo aqui eu acho que vai dar numa revista de impacto 1,5, 2. Não, essa aqui a gente vai chutar numa revista de impacto 3. Então qual é a estratégia? Tu chuta lá em cima, numa revista, a primeira publicação, a primeira submissão, que é para ver a crítica dos revisores, tu melhorar o artigo e aí depois tu cair numa revista de um impacto mais real. Tá? Então a gente chuta lá em cima, né, para ver essa crítica. E uma única vez eu chutei lá em cima e entrou de primeira numa revista assim que eu nem imaginava. Não tinha como entrar naquela revista assim. E eu acho que os revisores gostaram, né? E aí acabou entrando. De todos os meus artigos, esse aí também é o único caso excepcional fora da curva, assim.
Mas acontece. Me diz uma coisa, Alexandre. A gente, além de a preparação toda, junto com, como é que se diz, com o orientador, etc., tem a questão da apresentação, né? Tu mesmo comentaste ali que as pessoas realmente alguns têm dificuldade de falar em público, claro, eles têm o domínio, e aí tu vê aquelas pessoas da banca, né? E muitas vezes tu vê aquela pessoa na banca que é teu ídolo, que tu não esperava, assim, pô, o cara veio de São Paulo aqui na minha banca para... Bom, quer dizer, cria uma pressão, né? Embora a pessoa tenha um domínio. Eu já vi, por exemplo, trabalhos que foi bem engraçado até, porque isso é case, a gente está conversando, que o professor tinha pedido para tirar alguma coisa e ele disse, não, vou tirar. E a pessoa se esqueceu de tirar aquela coisa. É um detalhezinho, um número, um círculo, alguma coisa bem assim. Na hora da apresentação, a pessoa teve um insight bem legal, porque ela viu que não mudou, mas a fala dela foi tão hipnotizante que abortou outras coisas, daqui a pouquinho trocou, né? Trocou o slide, tudo. Aí terminou tudo, o pessoal parabenizou, blá, 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 blá. Aí ela chegou para o orientador, tu viste que eu coloquei lá? Ele disse, não reparei. Não, aquilo que tu pediu para tirar, eu me esqueci de tirar. Cara, eu não reparei, não vi, não consegui ver. Então, a técnica que ela usou naquele momento, né? Foi uma coisa impressionante. Assim, claro, nem todos têm esse jogo de estrutura. Ela teve, no caso, e foi feliz, né? E quais são as dicas? O que tu já ouviu em banca? O que não se deve cometer de erro na hora da apresentação? Enfim, né, cara? Sim, Jorge. Vamos pensar num aluno. Como tu orienta teus alunos para isso, entendeu? Por exemplo, né? Tá, é que assim, ó, em termos assim, de mestrado e doutorado, tá, eu acho que a apresentação em si, ela não é tão traumática quanto o TCC. Porque ao longo desse tempo, tu vai ter que fazer apresentações em inserção científica, em quase todas as disciplinas de mestrado e doutorado faz apresentação de trabalho, o que deveria ser sido feito também na graduação para a preparação do TCC. Então, quando chega em mestrado e doutorado, a pessoa pode ficar nervosa. Eu já vi até hoje um único aluno chorar na hora do início da apresentação, de tão nervoso que ficou, e era uma médica, né? E chegou lá no cardiologia e começou a falar, e primeiro deu o título, falou o nome, primeiro slide, e ela travou. Ela olhou assim, cara, travou, congelou o auditório olhando, e ela parou e olhou para a plateia, começou a chorar e falou assim, ó, eu vou começar de novo, né? E aí foi o único caso assim, que eu vi mais. Em geral, as pessoas no mestrado e doutorado, elas fazem a apresentação de boa, porque elas praticam muito, né? Elas praticam muito. E eu sempre falo para os meus alunos, cara, tu fez todo o trabalho, então vai lá bater um papo sobre o teu trabalho. Não pensa em que apresentação, que alguém vai estar te avaliando. Cara, tu vai conversar sobre algo que tu fez durante 2, 3 anos. É impossível que tu não consiga falar meia hora, apresentar esses resultados e contra-argumentar as tuas ideias durante mais 2 horas. Tu vai bater um papo sobre isso. Então, quando a banca mudou bastante também o perfil, tá, Jorge? Antes, uma banca de mestrado e doutorado, ela ia muito para te testar. Ela ia muito para te... tu quer ter o título? Então eu quero ver se tu é bom, tal. Hoje as bancas, elas são muito mais no sentido de contribuir para a publicação. Eu mesmo, quando vou para a banca, e amanhã às 9 horas da manhã eu tenho uma de doutorado, eu vou muito mais sugerir do que perguntar para a pessoa. Claro, vai ter uma outra pergunta e tal, mas não para arguir aquela coisa, eu quero saber se tu é bom mesmo, se tu merece o título e tal, né? Acho que isso aí mudou, e isso acaba contribuindo para a pessoa ficar um pouquinho mais calma, né? Ela chega lá de uma maneira um pouco mais mansa, assim, pelo menos é o que eu tenho notado. Tá? E um outro bastidor, assim, aí é uma mágoa que eu tenho de mim mesmo. Opa! De mim mesmo, tá? E aí fica a dica pro Lucas e qualquer outro que tá por aí. Olha aí, Lucas. Cara, sejam fluentes no inglês. Porque vocês terão oportunidades para sair do Brasil
e só sai do Brasil quem conseguir ser fluente em inglês e conseguir se comunicar e trabalhar lá fora. E eu digo que eu tive oportunidade, tive convite, eu só não fui, primeiro, porque eu sou cagão, e segundo, né, porque eu não tenho esse dinamismo todo, né, no inglês, senão eu teria saído, tá? Então, com certeza, o Lucas vai ter oportunidade para sair, possivelmente lá para o Texas, para o Tanaka, talvez, né, por intermédio do Ferrari. Se vocês tiverem um nível bom de inglês, vocês abrem portas lá para fora. Tá? E eu passei uma vergonha em cima disso aí lá no Cardiologia. Tá aí um bastidor que eu vou contar de ficar vermelho, tá? Tava trabalhando, logo que eu iniciei, né, foi a segunda orientação, tava trabalhando em cima de atletas, né, de powerlift e corredores para ver dimensões cardíacas por eco, etc. E tava orientando e eu fiquei sabendo que vinha um médico da Itália, o bambambam da ecocardiografia, que fazia todas as ecos nos atletas italianos que iam para as Olimpíadas daquele ano, que eu não lembro, vou botar aí uns 6, 7 anos para trás, tá? E aí tinha um professor do cardiologia que é quem estava fazendo as ecos para mim. E ele falou assim, Alexandre, quer participar da reunião? Assim, cara, vamos, né? E tal, ok? Aí imagina uma sala, uma roda assim de uns 20 professores. Dos 20, eu vou dizer que 25 eram médicos, tá? E por que eu falo médicos? Porque a grande maioria dos médicos já sai e são obrigados a ter um inglês e uma dinâmica, né, muito grande nas línguas. Então, eles estavam lá e aí começaram a discussão e esse professor do cardiologia estava apresentando o nosso projeto, né? E aí apresentou no PowerPoint lá em inglês, beleza, sentou e esse professor da Itália começou a falar no inglês e daqui a pouco toda a roda olhou para mim. E eu aqui... Like a mamãe que aguenta no reggae. Aí o Max, que estava do meu lado, o Max olhou e falou assim, ó, ele tá te perguntando uma coisa, ele perguntou assim, assim. Eu olhei pro Max e, porra, eu não entendi nada, cara, no meio de todo mundo. Aí o Max respondeu, né, uma elegância, assim, né, assim, daí ele respondeu em inglês e tal, né, e aí passou aquilo ali, eu peguei o celular, fingi que tava tocando, só um pouquinho, cara, saí daquela sala, mas nunca mais eu quis falar com o pessoal. Foi uma vergonha, um horror. Aquilo ali me traumatizou. Faz acho que uns 7 anos isso, tá? E foi um caso, assim... Tentei estudar inglês depois, mas aí acaba fazendo uma correria e tal. E hoje eu consigo, meu inglês escrita vai até, tranquilo. Me comunico com editores e tal. Agora, se eu tivesse que sair para dar uma aula de um professor visitante, por exemplo, eu ia arrepiar. Aí eu acho que eu ia arrepiar. Tá? Então fica a minha incrível, né, Alexandre? A outra língua é importante. A minha filha, a Vitória, que é formada em farmácia, quando ela estava na fundação, e aí voltando um pouquinho, tu estava comentando algumas coisas, eu acho que eu brinco com ela, né? Ela, quando se formou, a turma dela tirou 5 no ENAD, né? Uhum. Aí eu mexi com ela, tiramos 5 no ENAD como se fosse assim, eu vou ali no bar comprar um refrigerante, né? Tipo assim, sabe? Esse cara tirou 5 na ENAD. Tem que pedir para a diretora lá, se eu para a coordenadora, botar uma foto da turma de vocês, que eram de 15, 16 alunos que formaram, atrás ali, cara, é uma coisa importante. Mas o que mais me chama a atenção nessa história é que quando ela foi para o Canadá aprender inglês, ela ficou lá 6 meses, voltou. Quando ela desceu do aeroporto, nunca me esqueço, Alexandre, 2 professores já ofereceram bolsa para ela na faculdade para fazer pesquisa. Não que os professores não soubessem inglês, não, eles queriam mais uma pessoa que soubesse inglês para ajudar nos trabalhos, e principalmente nas apresentações orais que deveriam ser em inglês para fora, né? Enfim, como é importante a fluência em inglês. Isso aí impressionante. É a mágoa que eu tenho de mim mesmo, né? Por não... Até tentei consertar e tal, mas eu acabei criando um bloqueio até por esse evento que né? Esse caso que aconteceu comigo.
Eu acabei criando um bloqueio, que eu digo que se eu tiver que aprender hoje javanês ou mandarim, eu aprendo mais rápido do que falar inglês. Tal bloqueio que eu criei, e principalmente no diálogo, que nem eu falei, na escrita vai, tranquilo, eu tenho que fazer isso todo dia, né? Agora, no diálogo mesmo, e principalmente com o nativo, eu sou muito cagado. É uma... Não, e o mundo científico é inglês, né, cara? O mundo científico é inglês, não tem outra saída. Até o francês, não tem outra saída, né, cara? Ler inglês tem que publicar em inglês. Não tem como, né, cara? Uma pergunta de curiosidade, cara, já que o pessoal tá aí assistindo. Cara, a BNT ou... Não, a BNT não se usa. Ou internacional, como é que é? O Vancouver, né? Vancouver, isso aí. Mas, na verdade, assim, ó, trabalhar sobre alguns sistemas... Por que esse ranço aqui no Brasil tem que ser a BNT? Tem que ser a BNT. Aí o professor meu lá da Espanha disse assim, cara, mas todo mundo é Vancouver. Claro. Por que tem que ser a BNT? É que assim, ó, em geral, tá, essas regras de formatação, elas caem muito bem sobre determinadas áreas da ciência, tá? Então, a ciência humana, principalmente aqui no Brasil, utiliza bastante a BNT. Agora, a área das ciências da saúde, a parte biológica, cara, 99% é Vancouver ou qualquer outro tipo de formatação próximo disso. Então, e eu acho assim, ó, tu não tem que estudar a formatação em si, tu tem que estudar os elementos da formatação, porque daí tu vai trocando a formatação de acordo com aqueles elementos, tu tem que saber identificar isso aí. Tá? E saber trabalhar em relação a isso. Mas não, eu tenho que saber que o Vancouver, depois do ponto e vírgula, tem um espaço que gruda no ano. Tu tem que identificar os elementos da tua formatação. Depois tu olha a revista e aí tu aplica qualquer uma. Aí isso é tranquilo. Mas a BNT conseguiram complicar. Opa, Alexandre, me diz uma coisa, Alexandre. Tu foste atleta de voleibol. Em 1930. Aonde, Alexandre? Cara, assim, atleta por gostar, né? Vamos deixar bem claro, tá? Nunca joguei assim numa... Não sei, Alexandre. Olha, as informações que eu tenho não são bem essas, né, cara? Mas tudo bem, tu acha assim, a tua humildade está querendo esperar, tudo bem, né, cara? Não, nunca joguei nenhum tipo de seleção, nem gaúcha, nem nada. Mas jogava num clube aqui em Canoas, que na verdade não era um clube, era um cassino, né? Era o Sesgapa. E perto de casa, né, da Vila Militar e tal, e eu tive a felicidade, olha só, cara, a felicidade do meu treinador, o Ricardo Proença. Então, olha aqui, que legal. Que figura, assim, inspiradora e que profissionalismo, né, que a gente tinha, ele tinha, e tentava aplicar isso aí no nosso time, né, e a gente, cara, gostava, fui muito feliz nessa época aí. Cara, eu vou dizer assim, ó, dos 15 até os 25, mais ou menos, eu acordava pulando. Sabe aquela coisa que tu tá caminhando em casa, no corredor de casa e pula na porta para tentar simular um bloqueio? Assim. Eu fazia toda hora isso aí, né? E tal. Eu acho que por isso que eu operei os 2 joelhos hoje e não consigo subir uma escada. Né? Bem cara de Alexandre. Pior. Alexandre, mas diz uma coisa. Agora vem a pergunta, Alexandre. O Alexandre de hoje, com a cabeça de hoje, pesquisador de hoje, o que pesquisaria se tivesse voltado no tempo do Alexandre atleta lá? O que eu pesquisaria? Sobre a educação física? Sobre o vôlei, ou educação física. Sistema de jogo no vôlei. A parte tática, eu sou apaixonado. Tranquilamente. A parte tática do vôlei eu acho fenomenal. Não tanto a técnica em si, ou uma biomecânica, ou a fisiologia, eu acho que não. Mas a parte tática, e eu lembro que o Ricardo, né, ele trabalhava muito isso aí, da parte tática, e era... É um cortezinho, não sei se caiu lá, o professor Alexandre Lenin falando sobre ciência, educação física agora, passagem dele como atleta, Sesgapa, enfim,
Vamos dar um time aqui para ver se ele volta novamente. Vamos ver. Eu acho que o Alexandre saiu. Vamos ver se a gente chama ele aqui de novo. Isso que não terminou o tempo, né? É que o Alexandre deve ter caído a bateria do celular. Ele já tinha me explicado aqui. Vamos ver se ele volta agora. Bom, pessoal, estamos conversando aqui com o professor Dr. Alexandre Lene, né? Falando sobre vários assuntos, várias coisas relacionadas à educação física, sobre pesquisa, sobre, vamos ver aqui, ó, o professor Jimmy também, está aqui, vamos ver aqui, se ele entra aqui, gente, vamos dar mais uma esperadinha. Professor Jimmy, vamos ver aqui, o professor Jimmy quer falar aqui, vamos ver se o Jimmy quer. Vamos ver o que está acontecendo. Deve ter. Ele tinha me comentado que estava no fim da bateria e deve estar agora botando. Agradecer as pessoas pelos elogios aqui. Realmente é uma conversa muito descontraída, bem bacana. Temos várias pessoas aqui que fazem parte desses cases, das histórias. Enfim, a gente tem um carinho muito grande pelas pessoas que estão participando, estão vindo essa live. Aproveitar e fazer Está aqui Alexandre, deixa eu estar aqui de novo. Vamos aqui, o Alexandre chamar de novo. Embora já está quase no final. Oi, Alexandre. Acabou a bateria do celular sem avisar. Eu comentei com o pessoal aqui que tu tinha comentado naquele primeiro momento que estava com pouca bateria. Alexandre, nós temos mais ou menos uns 5 minutos antes que caia novamente, né? Sim. Enfim. Porque tu caiu, mas eu continuei, então por isso que eu digo, né? O Jimmy disse que chegou atrasado, o azar dele, ele perdeu o melhor da nossa conversa, ele vai ter que ver no videotape, passou do tempo do videotape, que coisa, agora me deu tristeza nessa aí, né, cara? Deu agora uma trancada de novo, o professor Alexandre, para nós fazer nosso fechamento também, conversar. Que nada, Jimmy, vocês são os monstros, vocês, os alunos. A professora Annelise, da UBRA, fico muito feliz com a participação dela, presença dela, a professora Jo, também da URGS, enfim, o Lucas, a Renata, o Diego, querido, um grande beijo para o Diego, o Alberto, o Roberley, né? Essas pessoas que realmente fazem parte dessas histórias que a gente está comentando aqui e trocando ideias com vocês. Só estou esperando o professor voltar de novo para a gente poder fazer o fechamento também, conversar com ele, e que ele não terminou a nossa... O que ele gostaria de fazer pesquisa, né? A gente já estava comentando. E incrível, né? Vocês que estão nos olhando, nos ouvindo, falar sobre TCC, pesquisa, artigo, cara, olha, que profissional fora de série é o Alexandre, que profissional fora de série é a professora Annelise, que está nos ouvindo também, que trabalhou anos com vocês aí na Sojipa, na disciplina de biomecânica, o Joselito, o Delevati, o Ferrari,
enfim, o PP, enfim, né, a gente a gente tem uma saudade também, nós também temos muita saudade de vocês. Eu estou só esperando o Lucas também, um grande abraço pela participação, agradecer também a participação do Lucas. Adriana, um grande beijo, saudade de vocês também. Logo, logo a gente passa essa... Obrigado pela participação nas lives. A ideia é trazer essas pessoas que a gente conviveu com a gente, esteve junto com a gente, para que a gente possa falar sobre temas, né, bacanas, temas que a gente curte muito sobre a área da educação, na área da universidade, dia a dia da universidade, enfim, os cases, a pesquisa, enfim, a gente sempre tem essa intenção de conversar. O Diego está dizendo para a gente fazer uma live com o PP, sem dúvida, está programado. Eu tenho uma live, estou em dívida não, é uma combinação que eu estou me organizando, porque para essas coisas a gente tem que se organizar com a professora Annelise, para falar também. Tem um tema muito interessante com a professora Annelise, o professor Pedro Paulo também, na área da educação física escolar, o professor Pena, que está fazendo doutorado na URSS também sobre educação física escolar. Também eu quero ver se isso vai ser fechado, pessoal, de antemão, já vou falar para vocês, uma grande novidade, atenção, nós vamos fazer uma live, mas vai ser fechada, eu vou colocar à disposição um link só, mas vai ser fechado, eu explico como é que vai funcionar, com o professor Moraes, vai falar sobre ética no esporte. Vai ser um tema bem bacana, bem legal também, que a gente vai abordar, ele gosta muito disso aí, né? Então, nós vemos aqui que o professor não está conseguindo voltar, alguma coisa deve ter ocorrido, né? Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção, pela participação, pelo carinho, né? Eu aprendi que dívida a gente paga, né? E como vocês me cobraram na última vez, e foi uma demanda grande, gente, bem grande mesmo, e cobrando uma segunda oportunidade para a gente fazer uma live com o professor Alexandre Lenin, e esse tema acho que foi bem a calhar, sugerido por ele, né? Sobre as outras lives, a gente vai divulgar. Nós tivemos agora uma live do professor Jimmy, com a atleta Carla Loureiro, de futebol, foi muito interessante. Teremos outras lives também comigo e com o professor Jimmy Freitas também, que está aqui participando, tá bom? Desejo a todos, então, já que eu vou dar mais uma olhada, não vem mesmo. Então, desejo a todos uma boa noite, se cuidem, ó, máscara, álcool gel, lavar as mãos, álcool gel, um cuida do outro, vamos fazer uma união, isso aí, chegar ao final, todo mundo junto, para poder, certamente, dar aquele abraço, né, aquele beijo, poder fazer aquele churrasco, como diz o pessoal do futebol, de aquela resenha, para que a gente possa rir bastante, tá bom? Um grande beijo a todos, amo vocês e obrigado pela participação. Fica meu coração para vocês desse tamanho, assim, é bem maior que isso, tá bom? Valeu, gurizada. Beijão.